Mário, eu que agradeço pelo carinho e a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre direito, né, para vocês. Vamos falar hoje sobre união estável, doutor. Exatamente, união estável. O que é a união estável? A união estável, na verdade, basicamente, ela é quando duas pessoas se unem, né, independente do sexo, para constituir uma família. Essa relação tem que ser uma pública, duradoura, com o objetivo de ser demonstrada. Tem que morar junto? Não necessariamente. Não necessariamente. Não necessariamente. A gente sempre é bom fazer assim, frisar a diferença entre a união estável e o casamento. A união estável, ela está garantida pela Constituição, assim como o casamento, pelo Código de Processo Civil, pelo Código Civil brasileiro. E ele trata exatamente o seguinte: o casamento é uma união entre duas pessoas, é um contrato, né, com uma homologação, com uma verificação, uma autorização de um órgão governamental, feito em cartório. E a união estável, ela não precisa. A união estável, ela pode ser de fato, né, ou ela pode ser lavrada por um documento entre as partes. Pode ser público ou particular. Doutor Joaquim, há um tempo atrás, a Justiça dizia que união estável era 5 anos, né? A partir de 5 anos. Isso, Depois caiu para 2. E hoje? Hoje a lei, né, a vigência do novo Código Civil, que não é mais novo, que é o Código 2002, o Código Civil ele não trata isso assim como, que diria assim, como uma necessidade de um prazo, tá? E quando ele fala duradouro na relação da união estável, ele trata como se fosse intenção de durar, não é de longo, de tempo que já está durando, né? Então hoje não tem isso. É claro que há um bom senso do judiciário na hora de julgar, porque eu não posso declarar uma união estável com 7 dias, 8 dias, 9 dias, mas eu posso declarar uma união estável com 6 meses, 7 meses, 1 ano, né? Um exemplo disso é, eu vivo em união estável com fulano ou ciclano, vivo com Maria ou João, e tô lá 3 meses, 4 meses, e eu declarei amor, Facebook, Instagram, momento da minha vida, coloquei a pessoa no meu plano de saúde, declarei publicamente para os meus amigos, e passou lá, vamos chutar 6 meses, 7 meses. A pessoa, eu ganhei na loteria. Eu ganhei na loteria. Eu olho para a pessoa, ou isso pode acontecer o inverso também, digo, nossa, mas eu ganhei 30 milhões, vou ter que dividir com a pessoa, e eu só estou há 6 meses junto? Não tenho interesse. Vou lá e vou romper a união estável. Não tínhamos nada firmado em papel, era tudo de fato, né? Tudo declarado. E aí eu digo, não quero mais, acabou. E a pessoa descobre. Quando ela entrar com ação judicial, independente se eu tinha 3 meses ou 6 meses ou 1 ano, eu vou ter que dividir o prêmio sim. Porque ela tem direito. Foi no momento que estávamos com o interesse de constituir família. Então a união estável podemos entender que é uma intenção mútua. Mútua de constituir família. Ela pode ser oficial, lavrada num cartório, ou não. Ou não, ela não tem uma formalidade, ela não é necessária a formalidade. Ela pode nascer com o decorrer. Eu conheci João, eu conheci Maria, me apaixonei, né? E aí a gente começou a namorar e fomos morar junto ou não, começamos a publicar, ficamos juntos, muito próximo, e quando a gente foi perceber, já tinha passado 4, 5 anos, isso já é uma união estável. Vou jogar uma pitadinha aí de tempero. Essa união estável, e se as duas, ou uma dessas duas pessoas, já mantém um relacionamento oficial? Se são casadas ou não? Se ela é casada legalmente, mas ela tá separada de fato, ela pode constituir união estável com outra pessoa. Ela pode? Pode, é permitido. Ela é permitido. Eu sou casado com Maria ou com João, e estou separado de fato, já não tenho mais relacionamento, já há 2 anos, mas vivo sobre o mesmo teto ali com aquela pessoa, mas também vivo com outra pessoa. Eu posso declarar aquela união estável com outra pessoa. Hoje, doutor, o termo família mudou muito, né? A concepção, né? E hoje a justiça sempre está buscando preservar esse núcleo, né? Instituto familiar. O instituto familiar. Seja homem, seja mulher, seja uma união homoafetiva, né? No caso de união estável, também vale a união homoafetiva? Vale. O ministro Barroso até fez um voto muito bonito, na época que ele dizia que a legislação hoje, ela vem para poder reconhecer as formas de amor, e não as pessoas que estão dentro do relacionamento. Né? Então, 2011 em diante, já houve esse reconhecimento de união estável, né? Teve uma pergunta que nos encaminharam aqui, bastante interessante. Muito bem. Teve a data de início desse relacionamento, né?
Duas pessoas se conheceram, não importa o sexo, começaram a se relacionar, postar nas redes sociais o seu amor eterno, a sua intenção de constituir uma família ou constituir um relacionamento. E esse relacionamento durou 6 meses, 1 ano, não importa, né? Em determinado momento, uma ou outra resolveu romper. Dissolver a união. Dissolver a união. Essa união ela tem que ser formalizada. A outra pessoa, no dia seguinte, comprou um imóvel, uma casa, um carro, ganhou na loteria. Ela tem direito a isso? Como é que finda esse relacionamento? Uma vez que é um relacionamento extraoficial, muitas Exato. vezes, como o doutor falou, eu preciso oficializar esse rompimento para que amanhã ou depois a outra pessoa não venha requerer os seus direitos, ou não precisa, doutor Joaquim? Na verdade, nós temos algumas perguntas dentro dessa pergunta, né? Porque você veja, se eu comprei um imóvel, provavelmente o imóvel veio com o dinheiro da união, Ok. né? Mas se eu rompi a união hoje, fiz a aposta na sexta e ganhei no outro sábado, fiquei sabendo, já tinha uma semana de lacuna ali, ou um dia que fosse. Ou seja, esse dinheiro é exclusivamente meu. É meu. Aí o que eu preciso? Eu preciso entrar judicialmente para declarar o conhecimento, né, o reconhecimento da união e, ao mesmo tempo, a extinção da união. Por quê? Porque se eu não faço isso, a pessoa vai dizer, olha, eu participei disso, isso também é meu. Nós rompemos, mas não tínhamos rompido como necessário, né? Sempre para não ficar aquele resquício, é necessário o reconhecimento e o rompimento judicial. Para evitar esse caso. E não tem só a questão do ganha-ganha, não. Tem do perde-perde, né, doutor? Sim, claro. Eu até fiz um questionamento aqui para o doutor, ele me respondeu brilhantemente. Porque a pessoa, ela pode também contrair dívidas. E eu sou partícipe nessa dívida. Eu não. Uma das partes. Mesmo no relacionamento estável, os dois são partícipes nessa dívida. De forma igualitária. Igualitária, né, doutor? Porque a união estável também pode ser escolhida o regime. Você pode escolher. Perfeito. Por exemplo, eu quero escolher um regime de separação total de bens. O que é teu, o que é meu. Isso quando há formalização. Nós estamos tratando agora de um caso que não foi nada formalizado. Não formalizado. Então, Nesse caso, doutor, que não foi formalizado, depois nós vamos tratar da união estável formal, que existe também, né? Sim. Que é o chamado contrato. Contrato, é isso? Vamos fazer um contrato, que não é um casamento, que é um contrato de relacionamento. É uma declaração de união estável, ela pode ser particular ou pública. Ok. Tá. Mas no caso do relacionamento informal ainda, que não foi lavrado um contrato público, de intenção. Como é que fica essa questão da dívida? Casal se separou, olha, tô indo embora, né? Acabou, tchau, vai embora. O regime que se adota é o parcial de bens, né? Aquilo que constituiu junto é meio a meio, seja ele lucro, né? Seja ele lucro ou débito, tem que ser dividido. Qual é o ideal, doutor? Falando juridicamente falando, para resguardar os direitos das pessoas. Informação é poder, né, doutor? Exatamente. O que você, como profissional da área, sugere? Porque é tudo muito bonito, né, doutor? Muito bonito. As redes sociais são maravilhosas, Instagram, Facebook, meu amor, vida eterna, blá, 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 blá. Mas na hora que termina, o ser humano tem, por natureza, se preservar. Na verdade, ele vai de caso para caso. Por exemplo, eu tenho um filho, né? E eu tenho um patrimônio de 15 milhões, um exemplo. Ok. E o meu filho vai conhecer a Maria ou o Pedro e está interessado. E eles querem começar uma vida nova. Que é muito comum entre os jovens. Muito comum. O que acontece? Hoje ele quer fazer uma união estável. Por que eu acho sempre que é interessante o regime de comunhão parcial de bens, ou seja, meiação daquilo que tudo que começa naquele momento, ou seja, eu comecei hoje sem nada, tudo que eu constituí a partir daquilo é meio a meio. Porque no meu falecimento, ou da minha companheira, do meu companheiro, o meu filho vai herdar. E se eles optarem pelo regime de comunhão universal de bens, né? Comunhão de bens, né? Comunhão universal de bens, ele, nesse momento, o companheiro vai herdar também, sem nenhum tipo de esforço mútuo. O regime parcial de bens é o regime mais correto. É um regime inteligente, né, doutor? Inteligente, e ele beneficia aquilo que o teu esforço. Você não vai ganhar nada, mas também não vai perder nada. Como é que oficializa esse término de um relacionamento?
aqui nós estamos falando de uma relação, de um relacionamento amigável aqui, né? De uma união estável, né? Isso, vamos falar... Como é que oficializa? Acabou, não quero mais, mesmo que eu não more com a pessoa, mas eu não quero mais, acabou o relacionamento. Eu fui lá e fiz uma escritura pública de união estável, né? E além da escritura, ou eu fiz um contrato particular de união estável. Com o rompimento, eu posso me dirigir ao cartório, se ele for um regime, se for simples, né? E fazer um distrato. Posso fazer o distrato, a escritura também, né? Uhum. Mas para isso tem alguns requisitos. Por exemplo, eu não posso ter filhos, não posso ter filhos menores. Se eu tiver filhos menores, não posso dissolver no cartório. Teria que ser por via judicial. Eu comprei bens, eu tenho imóveis. Eu posso ir direto lá no cartório e fazer, eu e a minha companheira ou meu companheiro. Se você tem bens, você fez o documento, você necessita de advogado. Isso por um contrato formal. Um contrato formal. E o informal? No informal você tem Como é que eu provo a dissolução dessa união estável? Tudo você vai ter que fazer por testemunha, prova testemunhal e a tua prova de declaração também. Mas daí na via judicial. Hoje nós estamos vivendo a era digital, onde todo mundo, ou a grande maioria das pessoas, posta nas suas redes sociais o seu relacionamento, né? Ele serve como uma peça jurídica, doutor? Aquilo que eu postar, olha, a partir de hoje, meu status, que é muito comum, né? Ele é um solteiro, indício de prova, é tido como indício de prova. Por exemplo, para se tornar uma prova mais forte, eu postei que terminou hoje. Ok. Ela ou ele foi lá e colocou que terminou também, né? Okay. Deixou, tá solteiro. Esse documento, esse print daquela tela, ele geralmente vem acompanhado de uma ata notarial, né? Para comprovar que aquilo é verdadeiro, mas já serve como indício, já é um indício de prova. Da mesma forma, voltando um pouco aqui na questão, a união estável, como é que se comprova ela, doutor? Os requisitos da união estável, ele é muito simples de se comprovar. Uma vez que você acabou de falar que de 5 passou para 2 e hoje a justiça já não cobra mais esse prazo, né? Mas como é que se prova? Ainda é por testemunha? Testemunha, tem a questão do fato de eu declarar meu amor publicamente, encontrei o amor da minha vida, minha cara metade no Instagram, no Facebook. Então essas situações elas corroboram já como prova. Ou seja, eu resolvi ir num jantar cheio de amigos e declarei, olha, fulano é meu companheiro, tô em união estável, tô num relacionamento sério. Tudo isso é uma prova muito forte para utilizar no processo de reconhecimento ou distinção. Tem uma pergunta que também nos encaminharam aqui, doutor, com relacionamento Estado Civil. Estado Civil. Casado, solteira, tá. No caso da união estável, qual o estado civil dessas pessoas? A pessoa sempre vai ser solteira ou convivente. Ela nunca vai ser casado. Okay. Porque a união estável ela não altera o estado civil. Regime da pessoa. Não, ele sempre vai estar ou solteiro ou até pode usar o termo convivente, né? Mas dentro do Código Civil brasileiro, ou você é solteiro ou você é casado, né? Isso não altera os direitos? Não altera em nada. Não altera em nada. No caso, teve filhos dessa união estável, tiveram filhos. Como é que fica o regime e os direitos? O que a justiça fala a respeito? Na verdade, assim, se tem filhos, a união estável não pode ser dissolvida em cartório. Ok. Né? Ele tem uma visão já muda o rito? Muda o rito, doutor? E na verdade a mudança ela não é muito drástica, não, mas ela tem uma pequena mudança, porque o que eu poderia fazer antes em cartório, diretamente com o meu advogado ali para dissolver, eu já não posso, teria que ir na frente do juiz para poder resolver, tratar de pensão, alimentos, partilha de bens, tudo tem que ser na via judicial. E aí o juiz é que determina o rompimento da união com a expedição de um ofício para o cartório, que realizou lá a união estável do casal. Você citou há pouco no início da nossa conversa, como exemplo de união estável, aquele que um ou outro coloca o seu companheiro ou companheira como dependente no plano de saúde. O que o plano de saúde fala a respeito? É comum? É lícito? Pode? Pode. Se você vive em união estável, eu tenho um plano de saúde, eu tenho lá o plano X ou Y. Da minha empresa lá. Eu posso colocar o meu companheiro ou minha companheira como meu dependente? Sim, pode pôr como dependente. E é reconhecido? É reconhecido, é catado, é aceito e pronto. Puxa vida. E é uma das provas
fortíssimas em caso de falecimento, para tratar de um outro tema, que depois a gente pode falar sobre isso, que é a questão da pensão, né? Reconhecimento e o vínculo perante o Instituto do INSS, né? O INSS. Então isso serviria, é uma prova cabal, muito forte. O que a Justiça viu com tudo isso aí, doutor? Na verdade, assim, a Justiça, ela tenta, a legislação em si, ela tenta resguardar as uniões, né? Os direitos de ambos. E quando ele trata essa situação, quando veio essa vigência da lei, reconhecendo o direito afetivo, ou a própria união estável como um âmbito da identidade familiar, ele veio para resguardar. Veio para resguardar, seja o marido, a esposa, o filho, a família. A Justiça resguarda os direitos da família nesse momento. Ah, mas eu não tenho filho. Não importa, mas a tua intenção era constituir família. Era comprar uma casa, um carro, viajar, né? Demonstrar essa união de forma pública. Isso é união estável. Tá certo. Gente, o importante é sempre você consultar um bom profissional. Informação é poder. E quantas coisas poderiam ser evitadas, né, doutor? Sim, claro. Se a pessoa buscasse, vamos fazer a coisa certa, né, para evitar transtorno. Evita dor de cabeça, Evita transtorno. E assim, sempre consulte um advogado, porque o advogado é essencial. Ah, mas eu preciso de um advogado para ir lá fazer uma união estável? Não, você não precisa de um advogado para fazer. Mas para que amanhã ou depois, quando você for dissolver, não ter dor de cabeça, você já aproveita e leva o seu advogado. O doutor Joaquim mantém nas suas redes sociais, nas suas páginas, muita informação de qualidade, gratuita, de forma a contribuir com a justiça e também com a disseminação da informação da qualidade, né, Exato. doutor? Exato. Então, se você quiser conhecer um pouco do trabalho desse excelente profissional, acesse as redes sociais, né, doutor? No Instagram é j.alexandros_, e no Facebook você me encontra na minha página, que é Dr. Joaquim Alexandro, advogado. E através das páginas você também pode encaminhar, de repente, a sua dúvida, a sua sugestão de pauta, né, doutor? Exato. Só assim a gente pode fazer desse quadro um quadro realmente, efetivamente eficaz para você, meu amigo telespectador. Doutor, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Até mais o uma vez próximo. estando aqui com você e até a próxima.